Imagine-se em uma prisão invisível, onde as paredes não são feitas de concretos, mas de medos e manipulações. Em meio ao silêncio pesado, a vítima, envolta pela escuridão da incerteza, começa a tecer lentamente um laço com aquele que lhe impõe a dor, como se o toque das correntes fosse de alguma forma uma prova de afeto. No fundo desse labirinto emocional, as linhas entre opressor e protetor se desfocam, criando um espelho distorcido onde o agressor, que antes era sombra, passa agora a ser visto como uma âncora de sobrevivência. Pois é, a Síndrome de Estocolmo é esse jogo de espelhos, onde a mente, na tentativa desesperada de encontrar sentido e segurança em um mundo instável, em um cenário imprevisível, se rende ao abraço paradoxal de quem o aprisiona. Eu sou Rosicléia Rossi e você está aqui no nosso querido canal Mentes Quentes. E eu lhe peço que, se não for inscrito no canal, acione o sininho para receber as notificações de cada vídeo que fala de saúde mental, mas também de saúde física. Pessoal, vão chegando que no vídeo de hoje eu trago um tema muito sensível, mais comum do que as pessoas pensam, com dosimetrias que podem variar de gravíssimo até quadros mais sutis, embora nem por isso não tragam dores, sofrimentos e fragilidades. Caso você se sinta confortável, pode deixar seus comentários ou experiências vividas, mas peço que compartilhem com seus amigos, colegas e familiares este vídeo, porque muitas vezes a vítima de Estocolmo enfrenta tudo de forma solitária e silenciosa. E até que as pessoas próximas nem imaginam, nem sabem o que está acontecendo. Eu estou falando da Síndrome de Estocolmo, que é uma resposta psicológica complexa em que a vítima de sequestro ou abuso desenvolve sentimentos de afeto, lealdade ou até de proteção em relação ao seu agressor. Algo que pode parecer paradoxal à primeira vista. Esse fenômeno foi nomeado após um famoso caso de sequestro ocorrido lá em Estocolmo, na Suécia, em 1973, quando alguns reféns mantidos por criminosos durante um assalto bancário começaram a demonstrar uma empatia incomum e até defender seus sequestradores após terem sido liberados. A síndrome não é exclusiva de sequestros, podendo se manifestar também em situações de abuso doméstico, relações de manipulação emocional ou em qualquer contexto onde a vítima esteja sob um grande poder ou controle do seu agressor. A origem da Síndrome de Estocolmo está relacionada ao nosso mecanismo de sobrevivência psicológico que as vítimas utilizam naquelas situações extremas de perigo e de trauma. A vítima, diante de uma situação ameaçadora e sem escapatória, pode, como uma estratégia de adaptação, tentar agradar ou se identificar com o agressor para diminuir a ameaça e garantir a sua própria segurança. Este vínculo emocional pode ser uma forma de justificar ou minimizar o comportamento do sequestrador ou agressor, como se ele estivesse, de alguma maneira, cuidando da vítima ou tratando de forma menos hostil do que de fato está. A vítima passa a interpretar pequenos gestos de bondade, pequenos sinais de atenção, por mais insignificantes que sejam, como sinais de humanidade, sinais de compaixão, criando uma ligação afetiva. A relação entre vítima e agressor neste contexto pode gerar um paradoxo. A pessoa que inicialmente está sob controle e ameaça do agressor começa a se sentir responsável pelo bem-estar daquele que lhe sequestrou, ou até passa a vê-lo como uma figura
protetora, mesmo que de uma forma irracional. Esse fenômeno está profundamente ligado a uma mudança na percepção de realidade do nosso cérebro, onde a vítima passa a enxergar seu agressor de uma maneira distorcida, desfocada, o que pode dificultar uma ação de denúncia ou o rompimento até mesmo daquele vínculo. Em casos de abuso contínuo, como no contexto de relacionamentos abusivos ou familiares, a vítima passa a justificar os comportamentos do agressor como um resultado das suas próprias falhas ou da situação em que se encontram, reforçando aquele ciclo de manipulação e de controle. Um tratamento da Síndrome de Estocolmo geralmente envolve psicoterapia, com foco em ajudar a vítima a entender os processos, processar os danos psicológicos causados pela situação de abuso, e essa terapia cognitiva, comportamental, a própria neurociência, por exemplo, é frequentemente utilizada para ajudar a vítima a desconstruir as crenças distorcidas que ela própria desenvolveu sobre o seu agressor e sobre aquele relacionamento abusivo. E promove uma reconstrução da autoestima, uma recuperação da capacidade de tomar decisões de forma mais saudável, mais realista. O apoio emocional também é crucial para ajudar a vítima a lidar com um sentimento de culpa, de vergonha, daquela confusão que frequentemente surgem após uma experiência traumática. Embora a Síndrome de Estocolmo não seja um diagnóstico oficial no Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais, que é o DSM-5 que nós temos atualmente, ela é reconhecida como um fenômeno psicológico que ocorre em situações extremas de trauma e abuso. Compreender essa dinâmica por trás da síndrome é essencial para a oferta de suporte adequado às vítimas, permitindo que elas se libertem de padrões de pensamento e comportamentos prejudiciais e, eventualmente, reconstruam suas vidas de maneira mais saudável e segura. Apesar destas características de concordância da vítima para com o seu algoz, são nítidos os sintomas de traumas, de insegurança. O trauma é como uma fissura invisível no coração do ser humano, uma rachadura que se espalha silenciosamente, quebrando pedaços de confiança, de segurança em si mesmo. Imagine que cada evento traumático seja uma pedra lançada na água calma da mente. As ondas depois desta pedra começam pequenas, mas logo se espalham, tocando todos os cantos da nossa consciência. Aqueles momentos de dor ou medo não se apagam com o tempo. Em vez disso, as ondas continuam a reverberar, moldando a forma como vemos o mundo e nos vemos dentro deste mundo. Cada trauma é uma história não contada, que ecoa por dentro, esperando ser ouvida e compreendida, para finalmente cessar o tumulto que ele causa. Porém, ao invés de simplesmente curar ou desaparecer, o trauma se transforma em uma sombra silenciosa que nos segue pelos corredores do cotidiano. Não é uma marca visível na pele, mas é como um selo invisível presente em cada palavra não dita, em cada gesto hesitante. Ele nos diz que a dor não tem um prazo de validade e que a cicatriz pode ser mais profunda do que imaginamos. O trauma não é algo que desaparece ao virar a página. Ele se torna uma parte da narrativa, uma história que, para ser contada de forma plena, precisa ser entendida e integrada. É como uma cicatriz que, se ignorada, enfraquece o corpo, mas quando cuidada, pode se transformar em uma lembrança de resistência, uma prova de que, mesmo quebrados, podemos nos reconstruir. Eu espero que todos fiquem bem, que este vídeo tenha contribuído com você ou com alguém que conheça. E claro, nós nos encontramos certamente
no próximo vídeo.